Olá, tudo bom? Sou o Kikuchi. Estou aqui para a gente falar um pouquinho aqui sobre alguns conceitos ortodônticos que são importantes na nossa rotina ortodôntica. E eu estou aqui hoje para falar sobre as possibilidades de se ganhar espaço no ar, né? Como é que você faz para que você possa conduzir o seu tratamento ortodôntico, para que você possa conseguir os espaços, para que você possa alinhar os dentes. Quando a gente fala em alinhar os dentes, a gente se preocupa muito onde alinhar os dentes, ou quanto você pode alinhar esses dentes. E a grande verdade é que esse alinhamento depende de muitas coisas. Depende da base, depende da face, depende da relação funcional da arcada superior com a inferior. Enfim, a gente tem muitos fatores que devem ser levados em consideração em relação a isso. Para quem não me conhece, né, eu sou o Kikuchi, sou ortodontista, e para quem não segue as redes sociais, por favor, sigam as redes sociais, para que a gente possa sempre estar contribuindo com alguma coisa aqui para vocês, falar sobre alguns tópicos que sejam interessantes na vida de vocês, que sejam importantes para que vocês possam incluir na vida, na rotina clínica de vocês. E aí a gente vai aprofundando esses conceitos e também vai ter cursos e tal, para que você possa sempre estar sempre atualizada na ciência ortodôntica. Passar para os slides para que a gente possa conversar sobre isso e então a gente possa debater aqui sobre como se criar espaços no ar, né? Então vamos lá. Bom, olha só. Quando a gente vai falar sobre, né, ganhar espaços no arco, como conseguir espaços, né? Imagina que você tem um armário aí que você precisa organizar, cada coisa no seu lugar, e na ortodontia não é diferente. A gente precisa organizar os dentes, só que eu digo felizmente, né? Talvez muita gente ache infelizmente, mas felizmente a gente precisa relacionar isso ou organizar isso é, em relação a várias coisas. E talvez esse seja o principal ponto quando a gente pensa em criar espaços para que a gente possa alinhar todos os dentes. É bem verdade que a gente precisa dar uma freada e antes de saber o como conseguir espaço, para onde eu vou apontar, em que plano do espaço eu vou corrigir isso, é necessário saber o quanto, né? Não dá hoje em dia para você falar assim, a gente vai alinhando, a gente vai nivelando, a gente vai. Entendam, alinhar, para se alinhar os dentes, precisa de espaço. Para se nivelar, né, também precisa de espaço. Então, se você sabe esta quantidade de espaço necessário para fazer essa correção, talvez você ganhe tempo. E tempo é importantíssimo na ortodontia. A ortodontia já demora. E se você fizer demorar mais por não saber, por ir tentando, eu tenho certeza que você não gostaria que na sua boca você continuasse ou fazendo que os profissionais fizessem uma tentativa na sua boca. Então, antes de saber o como se criar espaço, talvez a gente devia saber como ou quanto deveria ter esse espaço. Então, a gente vai desenhar um pouquinho, eu vou mudar aqui para a gente poder brincar, e eu vou mostrar para vocês o meu tablet aqui. Bom, olha só. A gente tem uma arcada dentária, nesse caso aí, tem um lateral ali um pouquinho apinhado, né? Quanto que eu preciso de espaço para alinhar aquele lateral? Essa é uma primeira pergunta que a gente tem que fazer. Notem, se eu não fizer absolutamente nada ou não pensar absolutamente nada, esse dente vai ser alinhado para frente, né? Você vai passar aí um arco de memória e esse dente vai ser alinhado para frente. Às vezes você não quer que isso aconteça. O paciente já tem uma protrusão, o paciente já tem uma relação dente-lábio boa e você não quer mudar isso. E como então eu crio esse espaço? Bom, então se eu não posso ir para frente, eu posso ir para o lado, é uma outra possibilidade, né? Para frente era uma possibilidade, para o lado é outra possibilidade. Beleza, mas quanto eu preciso de espaço e quanto, nesse caso, eu precisaria fazer essa expansão? É um pouquinho. A gente está aqui com um exemplo, um pouquinho, mas podia ser um caso de muitão sem necessidade de extração. Então, entende? Muitão, pouquinho, isso é muito complicado quando se trata de espaços de organização. Se você expande demais, você gera um problema. Se você expande de menos, você não resolve o problema. Se você vestibulariza demais, você gera um problema. Se você vestibulariza de menos, você não resolve o problema. Muito depende, né? Ele pode ir para trás também, ó. A depender da relação sagital, ele pode ir para trás. Então, notem que tudo depende. E para o lado depende da relação transversal, e para trás depende da relação sagital, e para frente depende da protrusão dos incisivos, né? Além disso, ainda tem a parte de desgastes, né? Desgastes não é onde eu quero, é onde deve ser feito.
Para cada ação clínica que você vai fazer, você precisa ter uma resposta teórica, se é necessário desgastar ou não, e esse desgaste, ele pode resolver um problema intra-arco e também entre arcos, porque ao desgastar, esse desgaste não é meramente olhando o arco e você pensar em desgaste, porque esse arco depois ele vai se ocluir com o outro. Então, a análise de Bolton é importantíssima para que você então possa fazer esse desgaste da maneira correta, não só pensando no arco, neste arco, por exemplo, nesse arco superior, mas pensando na oclusão como um todo, na função como um todo, na estabilidade como um todo e no paciente como um todo. E além disso, ainda tem os casos de extrações, né? Há várias possibilidades de se ganhar espaço no ar, para frente, para trás, para o lado, desgastando ou extraindo. O que vai me determinar o que eu vou fazer? Ora, não dá para avaliar só uma coisa, tem que avaliar tudo. E a isso, olhando apenas no arco, a gente chama isso de discrepância dentária. Quando a gente correlaciona isso com o arco inferior, a gente está falando de proporção de Bolton. Quando a gente está relacionando isso com os dentes anteriores, a gente está falando de discrepância cefalométrica. Então, todos são conceitos da ortodontia que é necessário entender para que você possa fazer da melhor maneira possível o seu plano de tratamento. Notem, quando a gente vai fazer um alinhamento dentário, né, alinhar os dentes, muita coisa está relacionada não só ao alinhamento ou apinhamento propriamente dito para se alinhar, mas as relações nos três planos do espaço, sagital, transversal e vertical, né, a curva de Spee e entra no fator vertical, mas também a relação dos dentes na sua base óssea, com a sua arcada oposta e também com a face, com o lábio e com o sorriso. Então, notem, diagnóstico é um ponto muito importante na ortodontia e que a gente, se analisar um item ou dois itens, é incompleto. Precisamos avaliar tudo e depois planejar um tratamento como um todo. A gente vai então mostrar, por exemplo, este caso, tá? Deste paciente com os dentes todos alinhados, por exemplo. Tudo alinhado, tudo no seu lugar, mas uma baita classe 3, né? Um paciente com uma queixa estética facial, um paciente com a queixa funcional, porque essa oclusão não permite uma oclusão, uma função oclusal adequada, né? Isso depois de usar tratamento, usar aparelho por quase 10 anos, né? Então, assim, é muito comum hoje o tempo de tratamento longo e, na minha opinião, não é falta de técnica, não é falta de conhecimento ortodôntico, é falta de diagnóstico para onde eu vou levar esses dentes para que eu possa finalizar o meu tratamento. É importante eu saber a história toda, o percurso todo, né? Em relação ao percurso, é necessário saber se o percurso é pequeno, se o percurso é longo. Os pacientes perguntam, doutor, quanto tempo vai demorar o meu tratamento? Lógico, se o percurso é menor, é X tempo de tratamento, uma média, né? Se o percurso é maior, a viagem vai ser maior, o tratamento vai ser maior. Então, eu costumo responder para os meus pacientes que o que muda isso é o quantitativo da viagem e o tipo de movimento dentário. Tem movimentos dentários mais simples e movimentos dentários mais complexos. Por último, que tipo de aparelho, que é o tipo de carro nós vamos viajar. Nós vamos viajar num carro mais confortável, se num carro mais estético, se num carro que perde algumas características em uns movimentos e melhores em outras. Essa é a diferença que vai determinar que tipo de aparelho a gente vai usar. Mas voltando aqui à história do espaço, né? Notem, todos os dentes estão corrigidos, estão alinhados. Aí você fala, não precisa de espaço nenhum mais. Só que nesse paciente, no paciente ortodôntico cirúrgico, não é necessário apenas fazer a correção da discrepância dentária e da curva de Spee. É necessário também entender sobre discrepância cefalométrica, que vai determinar a posição dos incisivos, né? Isso é um fator muito importante para esses pacientes. É necessário, que nem a Dora Aventureira, a gente ter um mapa para saber o que a gente tem que fazer. Então, esse mapa ortodôntico ele é fundamental para todos os casos que você vai tratar. Porque o acordado não sai caro, você tem esse acordo com o seu paciente, ele entende o que vai fazer e não ficar em tentativas e erros, que infelizmente acontecem muito hoje. E aí a gente pode ter um quadro, né? É o que aquele estava lá em desenho, de se desgastar, expandir, distalizar, vestibularizar. Gente, está tudo aí, ó, nesse quadro. Esse quadro é um VTO, né? Que a gente adaptou, né? Do VTO do professor Gregoré. E a gente fez uma adaptação aqui no Instituto Kikuchi. Existe uma longa jornada, tá? Até chegar aí na setorização do problema. Vale a pena ressaltar isso. Existe um longo caminho para a gente poder chegar aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Essa setorização do problema do lado direito, no arco superior, no arco inferior, aí
tem duas colunas, uma superior e uma inferior. E aí você vem, ó, e você mapeia o que você vai fazer de acordo com o quantitativo do seu problema. E aí você vai apontar o desgaste, o aumento, você vai apontar a distalização, a expansão, a constrição para consumir espaço, a extração. Sendo que ao final essa finalização tem que dar zero. Então é como se fosse um mapa a receita do bolo, né? O mapa do caminho para chegar no pote dourado, enfim. A gente precisa criar um plano de tratamento, e esse plano de tratamento, ele se resume a meia folha aí, né, e meia folha de como chegar aí, né, nesta setorização do problema, que é uma viagem que nós vamos ter que fazer para chegar até aí. Não dá para explicar tudo nesse vídeo, tá? Mas com esse plano de tratamento, o paciente entende o que vai ser feito e o porquê. E aí é muito legal, porque uma vez você entendido o problema, você quantificado o problema, e você então tendo uma discrepância negativa, por exemplo, que você vai ter que criar espaço, com todas as análise da arcada, entre arcadas, com a face e nos três planos, você consegue determinar categoricamente o que você vai fazer. Depois que você fizer isso, o planejamento, tudo na vida quando é planejado é melhor. Pelo menos eu estou falando de saúde, né? Uma cirurgia bem planejada, um tratamento ortodôntico bem planejado, enfim. Então, quando você tiver isso planejado, a viagem vai ser muito mais interessante, com muito menos contratempos, e mais segura. Eu tenho certeza que é esse tipo de relação que você e o seu paciente tanto desejam. Então, definir e chegar à conclusão, nesse caso, por exemplo, se a gente olhar um pouquinho com mais detalhe, tem dois premolares superiores a menos. Ué, mas como é que dois premolares a menos e com essa oclusão? O paciente passou por uma cirurgia ortognática. E aí, o resultado desse paciente, ó, numa vista frontal, né, um paciente classe 3 muito melhor, e aí, para falar sobre aspectos estéticos, funcionais, é outro vídeo que a gente vai fazer. A gente vai fazer muitos vídeos no canal. Se inscreve no canal, tá? No YouTube, que vocês vão ter muitos conteúdos, muitos vídeos, para que a gente possa sempre estar acrescentando uma coisa a mais para vocês, tá? Fazer o curso ou não é um detalhe, a gente vai ter curso também, óbvio, mas o fato de você vir aqui e assistir o vídeo, você sempre vai ter alguma coisinha a mais que vai agradecer para você, tá bom? E este paciente, numa vista lateral, a alteração facial, a perfeita harmonia dos lábios, dos dentes e do sorriso desse paciente, né? Entender a jornada deste paciente, entender o todo deste paciente para chegar nesses resultados e a partir daí sim, depois desse diagnóstico, o que vai ser feito, que é o como se vai ganhar os espaços, a informação que fica desse vídeo é que você pode ganhar espaço para frente, para o lado, para trás e intra-arco com desgastes ou extrações. Mas nunca você vai fazer desgaste de maneira aleatória, nunca fará uma extração de maneira aleatória, uma expansão, uma distalização, o que quer que seja. Quando você fala assim, ó, eu vou distalizar porque esse paciente é classe 2 e 2 milímetros, você está quantificando o quanto você vai distalizar. Você vai lá para o alinhador, você planeja essa distalização. Você vem aqui no aparelho fixo, por exemplo, e você planeja essa distalização e até chegar em 2 milímetros, você vai distalizando, mas você planejou antes em que ponto você está e em que ponto você iria parar, tá? Então, a gente já faz isso mais ou menos de alguma forma, rotineiramente. Talvez a gente não tenha isso de uma coisa planejada. Eu acho que esse planejamento ele é importante para se começar a viagem. Uma viagem ortodôntica que seu paciente vai estar com você, vai estar no mesmo time, e o acordado entre você e seu paciente vai ser muito melhor para vocês, tá? Para que vocês possam ter um tratamento ortodôntico, uma experiência de tratamento ortodôntico fantástica, tanto para você como para os seus pacientes. Eu vou me despedindo aqui, tá bom? Quem não, quem não me conhece, tá? Segue lá nas redes sociais, tá? Segue lá o Instituto que Curte Cursos e nesse canal do YouTube. A gente vai ter vários conteúdos, vários vídeos que talvez ajudem um pouco a vida de vocês aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.